Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu gostaria de tirar 6 princípios nessa carta toda. Para começar, vamos ler o versículo 5 do capítulo 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler juntos? Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Meus prezados irmãos, essa carta de Paulo a Timóteo foi o seu último escrito. Ele a escreveu de Roma, quando ele estava preso. E essa carta se dirige especificamente à pessoa de Timóteo. E o contexto de Paulo é muito parecido com o nosso hoje, porque na época Nero estava externamente perseguindo a igreja. Mas a igreja também internamente sofria os ataques do falso ensino, dos falsos mestres, dos falsos crentes. E Paulo, ao escrever essa carta, ele tem como propósito motivar Timóteo, encorajar Timóteo. É como se Paulo estivesse passando para Timóteo a tocha da fé. E ele está preocupado, ele está angustiado. E ele fica pensando, será que a fé vai acabar em mim? Será que depois que eu morrer, quem é que vai continuar? Então ele foca na figura de Timóteo. Todos nós conhecemos a carta. Ela está dividida em 4 capítulos. William Hendricks usa como tema para essa carta a sã doutrina. E ele divide os 4 capítulos. No capítulo 1, retém a sã doutrina. Capítulo 2, ensine a sã doutrina. Capítulo 3, preserva a sã doutrina. Capítulo 4, prega a sã doutrina. John Stott, no seu comentário sobre 2 Timóteo, porém, ele estabelece nesses 4 capítulos: primeiro, guarda o evangelho, no capítulo 1. Segundo, sofre pelo evangelho. Terceiro, permanece no evangelho. Quarto, prega o evangelho. Saindo de William Hendricks, John Stott, agora Arival Dias Casimiro. Eu divido os 4 capítulos dentro dessa perspectiva de encorajamento. De encorajamento. Porque para mim, essa carta é um manual de encorajamento para as novas gerações. É um pastor velho escrevendo para um pastor novo e dizendo: você não vai abandonar o evangelho. E eu uso aqui os verbos que aparecem primeiro, no capítulo 1, Paulo diz a Timóteo: reavives a tua vocação. Capítulo 2, fortifica-te na graça que há em Jesus. Capítulo 3, permanece na palavra. Capítulo 4, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas eu queria tirar 6 lições dentro do nosso tema de avivamento para as novas gerações. O que é que Paulo nos ensina? 6 princípios que eu quero deixar bem claros para você. O primeiro princípio é que as novas gerações, elas precisam ter uma experiência de novo nascimento. Nós precisamos dizer para as nossas crianças,
para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, dizer para eles: necessário vos é nascer de novo. Essa é uma tarefa que envolve o trabalho dos pais. Por isso que Paulo fala: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, você que é pai crente, mãe crente, avó crente, você tem uma missão, que é passar a fé para as novas gerações. É você orar, é você pregar, é você insistir, até que você tenha convicção de que seu filho está convertido. E eu tenho 2 filhos, homens hoje com 33 e 30, e a minha grande angústia sempre foi essa: Deus não me deu filhos para que eles vá para o inferno. Então nós temos que focar nisso. E foi muita alegria da minha parte quando eles fizeram a pública profissão de fé. Quando eles envolvidos na obra de Deus, eu comecei a avaliá-los para ver se tinha sinais de novo nascimento. E um dia eu perguntei para o meu filho, Mateus, ele disse: o que você acha do seu pai como pastor? Ele disse: pai, o senhor é doido, mas é crente. É convertido. Eu falei: eu estou satisfeito. Veja bem, se o seu filho, se você tiver a alegria, a satisfação de ver o seu filho convertido, o resto, ele vai viver com Deus. Tá certo? Então, a maior alegria que nós devemos ter é entender que as novas gerações precisam de conversão. Irmãos, não é modelo de igreja, não é parede preta que vai segurar jovem da igreja, não é banda disso, banda daquilo, é se o cara é convertido. Porque o jovem lá na África não tem. José no Egito não teve, Daniel lá na Babilônia não teve. O que eles tinham era um coração transformado. E nós temos como igreja ser parceiros nesse projeto de produzir fé, conversão nas novas gerações. Por isso que a igreja tem que ter escola dominical. Por isso que a igreja tem que ter acampamento para criança, para adolescente, para jovem, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Da minha geração, quantos não se converteram em acampamento? Infelizmente, alguns pastores acham que eles foram chamados para o ministério para defender a fé, para preservar a fé. E muitos estão preservando a fé e as novas gerações estão saindo da igreja. Tem igreja que não tem criança, não tem adolescente, mas não tem jovem. Estão tudo indo os presbiterianos para a Bola de Neve, Nazareno, né? Hillsong. Então nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Nós temos, meus amados irmãos, que ser uma igreja raiz, que esteja focada, entendendo que os nossos filhos, as novas gerações, precisam ter uma experiência de conversão. É isso que vai segurá-los na fé, é isso que vai fazer com que eles perseverem na fé. Abra sua Bíblia, por favor, lá. Isaías, o texto que nós estamos usando, Isaías 44. Diz o quê? Isaías capítulo 44, versículo 3, porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus, e brotarão como a erva, como salgueiros juntos às correntes de água. Versículo 5, lê comigo aí, o que é que diz? Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Quer dizer, jovem convertido vai dar testemunho. Jovem convertido vai dizer: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E esse tem que ser o foco nosso. Vocês estão entendendo ou não?
Então, Paulo vai nos ensinar aqui esse princípio. As novas gerações precisam de uma fé sem fingimento, não fingida. Segundo lugar, as novas gerações precisam abraçar a bandeira do Evangelho. Muitos estão aqui, jovens, adolescentes, mas quando atravessam a ponte na USP e entram na USP, eles começam a questionar a palavra de Deus, abraçam o comunismo, ou vive uma vida dividida entre fé cristã e comunismo e socialismo. E não é preciso dizer isso, porque o comunismo, não sou eu que digo só, o Billy Graham diz, o comunismo é a religião do demônio. Destrói os valores da família, propaga o ateísmo, destrói todos os valores da fé cristã. Eu queria chamar a sua atenção, porque o que está acontecendo é assim, as nossas igrejas estão cheias de jovens que dizem cristãos, mas não estão convertidos, não abraçam a causa do Evangelho. E veja lá, Isaías, ou no texto de Timóteo, versículo 8 do capítulo 1, o que diz aí? 2 Timóteo 1,8, o que diz? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o quê? O poder de Deus. Participa comigo, Timóteo. Abrace a bandeira do Evangelho. Se existe uma causa pela qual eu e você e as novas gerações precisam aceitar e morrer, é a causa do Evangelho. E Paulo vai dizer para Timóteo, por que vale a pena sofrer pelo Evangelho? Ele vai dizer, primeiro, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não é o comunismo que é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. O poder que transforma, que liberta, que salva. O poder do Evangelho que nós recebemos, a revelação da justiça de Deus, não a nossa justiça própria. O Evangelho não é somente o poder de Deus, e Paulo vai colocando isso a partir do versículo 8 em diante. É o Evangelho da salvação, da transformação. É o Evangelho do chamado para a santificação. É o Evangelho da eleição graciosa. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho da vida e da mortalidade. É o Evangelho do serviço. Meus amados irmãos, quando há avivamento nas novas gerações, há uma transformação social, porque muitos jovens são chamados para a obra missionária. Muitos têm a compreensão do sacerdócio universal de crente. Muitos vão impactar a sociedade, porque o Evangelho é que produz isso. Então, se eu quero passar a fé para as novas gerações, eu preciso primeiro entender que todo jovem precisa de regeneração, conversão. Se ele não se converter, ele não vai ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Segundo, o jovem tem que aprender, tem que entender que a bandeira do Evangelho é a causa da nossa vida. Amém? A causa da nossa vida. Se você observar aquelas pessoas que foram usadas por Deus durante a história, todas elas entenderam que o Evangelho era tudo. E, infelizmente, hoje, nós temos a perseguição do mundo sobre a igreja, mas a igreja também está cheia de falsos mestres. Alguns que antes eram crentes, agora apostataram da fé e ficam falando um monte de besteira. E os nossos adolescentes e jovens ficam aprendendo desses caras via internet. Caras que não têm responsabilidade, porque eu, como pastor, vou prestar conta da alma de vocês.
Eu não posso falar qualquer coisa, eu não tenho autonomia naquilo que eu falar, tem que ter responsabilidade. E muitos jovens estão sendo iludidos pelo canto da serpente. Então nós precisamos não somente mostrar para as novas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, que se existe uma causa que eles devem abraçar, viver e morrer, é o Evangelho. Não é o comunismo, não é o socialismo, não é qualquer outra ideologia. Terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar no capítulo 2, versículo 1, vê comigo aí, lê comigo, o que diz? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em... Terceiro princípio que Paulo nos ensina é que as novas gerações precisam tomar e viver no fortificante da graça. Quem tomou aqui biotônico Fontoura? Emoção Scott. Misturado, que era uma desgraça. Irmãos, Paulo diz, a minha graça, Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. Nós somos pela graça. Nós vivemos pela graça. Nós somos protegidos pela graça. Significa que a graça nos coloca na total dependência de Deus. Não sou eu, é Ele. E as novas gerações precisam entender isso. A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus é abundante, a graça de Deus é transbordante. Nós precisamos da graça de Deus. Graça para suportar os sofrimentos, graça para suportar as perseguições, graça para fazer a obra de Deus, graça para resistir a Satanás, graça, graça, graça. Vivemos pela graça. E as novas gerações precisam aprender isso. Isso é muito importante. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 16. 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18, lê para mim. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de hoje que levantaste. Amém. Onde esses jovens aprenderam? De onde esses jovens tiraram tanta ousadia, tanta fé, para dizer, olha, nós não vamos servir aos ídolos desse mundo, aos deuses desse mundo. Irmãos, veja que Nabucodonosor, quando levou esses jovens, eles queriam fazer uma lavagem cerebral sobre esses jovens, trocou de nome, obrigaram a viver os valores da cultura babilônica, na alimentação, no comportamento, na roupa. Mas esses jovens, eles não se curvaram, porque havia no coração deles a fé genuína, a fé legítima, e principalmente, eles dependiam totalmente da graça de Deus. Graça de Deus. As novas gerações precisam de conversão, de fé não fingida. As novas gerações precisam crer
e abraçar a bandeira do Evangelho como a causa de sua vida. As novas gerações precisam do fortificante da graça para resistir, para servir, para vencer na vida. Todos nós precisamos disso. Quarto lugar. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3. E Paulo vai dizer para Timóteo, no versículo 1, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis, Timóteo. E os tempos são difíceis não por causa da ecologia, não por causa da economia, mas por causa do caráter do homem ímpio. O mundo vai piorar, meus amados irmãos, é por causa do homem. Não é por causa de questões climáticas e econômicas. O mundo está se deteriorando dentro da raça humana, da espécie humana. E Paulo, ao usar esses tempos difíceis aí, é a mesma expressão que aparece lá, quando Jesus expulsa os demônios. São tempos demoníacos. A expressão é tempos demoníacos, tempos difíceis. E Paulo está dizendo, Timóteo, como é que você vai sobreviver a esses tempos difíceis? Versículo 10. O que diz aí? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. O que Paulo está falando para Timóteo? Paulo está nos ensinando um princípio, que é o princípio de que as novas gerações, nos tempos difíceis, precisam de heróis na fé. Precisa de referência de piedade, de vida. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, olha para mim, Timóteo. Olha para mim. Segue de perto o meu ensino, mas não só o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Meus irmãos, se as novas gerações orarem por o que está acontecendo no Brasil hoje, na classe política, na classe jurídica, na classe comportamental, qual a referência que eles têm? Que o crime compensa. Por que que em Hebreus capítulo 11, ao tratar do encorajamento daqueles que estavam querendo desistir, o Espírito Santo gasta um capítulo lá e repete 37 vezes pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É como se o autor dos Hebreus está dizendo, olha, olhe para a galeria da fé. Olhe para a galeria da fé. Vejam que todos eles, em todas as épocas, em todas as dificuldades, eles venceram pela fé. Não dá para olhar para a Anitta, né? E ter fé. Dá? Para que nós vamos orar? Nós precisamos ter referência de fé. Quem tem acima de 60 aqui, o seu salmo, a partir de hoje, é o Salmo 71. É o salmo da terceira idade. Salmo 71. Súplica de um ancião. Súplica de um ancião. A partir do versículo 15. 14, quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente.
Vamos ler juntos o verso 17 e 18. Vamos lá? Ensinados, ó Deus, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Louvado seja Deus. Então você que é mulher, idosa, Paulo diz, sejam mestras do bem. Nós precisamos, meus amados irmãos, olhar para aquelas pessoas que estão na igreja, e tem muita gente séria, crente, abençoada na igreja. Para de ficar olhando para as tranqueiras da vida. Sai do site, fuxica o evangelho, pelo amor de Deus. Esse site, 2 dedos daquilo, 2 dedos daquilo, só falando mal, levantando os podres da igreja. Isso aí a imprensa já faz, meu filho. Foi falado aqui que nós temos que perseverar, olhando para quem? Para Jesus, o autor e... Paulo está dizendo, Timóteo, nesses tempos difíceis, olha para mim, Timóteo, olha para o meu testemunho. Nenhuma geração, meus amados irmãos, sobrevive se não tiver heróis. Heróis. E não pode ser hoje mais Superman, que agora é super gay. Não dá mais para Batman e Robin, porque agora mudou o gênero. Nós temos que ser referências. Por isso que é importante os nossos filhos ler biografias de homens crentes, ler biografias de missionários. Por isso nós temos que contar a história dos heróis da fé. Vocês estão entendendo ou não? Quinto lugar. Veja lá, 3,14, o que Paulo diz para Timóteo. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As novas gerações precisam ser orientadas a permanecer na sã doutrina, na palavra de Deus. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Porque não basta apenas ter a fé. Nós precisamos o quê? Permanecer na fé. E é tão interessante isso, porque permanecer na fé é permanecer na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Essa Escritura que é inspirada por Deus, que ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Essa palavra que nos foi dada com um duplo propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A palavra operando perfeição, maturidade em nós, mas ao mesmo tempo dando-nos maturidade para fazer a obra dele. Isso é muito importante, porque nós não podemos deixar e permitir que as novas gerações removam os marcos antigos. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela foi verdade no passado, é verdade hoje e sempre será a verdade. Nós precisamos fugir desses pastores, desses líderes que querem reescrever a Bíblia com um propósito de vaidade, com o risco de serem condenados, porque nós não podemos torcer as Escrituras ao nosso bel prazer. Então nós temos que dizer para as novas gerações, é pecado hoje, foi pecado ontem, será pecado sempre. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. É pecado.
Mas não somente o conteúdo que nós devemos, mas cuidado, sabendo de quem o quê? O aprender. Não apenas estudar, mas quem é que está ensinando isso? Com certeza, Timóteo recebeu isso, o pai dele não era crente, mas ele recebeu a instrução da sua mãe e da sua avó. Eu tenho uma netinha agora, e eu estou revendo meus conceitos. Acho que o amor de Deus é amor de avô, não é de pai não. É um avô mais, um amor mais doce, mais meloso. Alguém disse, pastor, os netos são a sobremesa da vida. Já está morrendo mesmo, né? Então é hora de comer a sobremesa. Então a gente vai comendo devagar, toma uma aguinha. E o meu foco no ministério, até eu morrer agora, novas gerações. Pastor, não é isso não. É que nós temos que passar o legado da fé para os nossos filhos e para os nossos netos. Onde a igreja está morrendo é porque houve omissão nesse ministério. Deram dinheiro para os filhos, deram faculdade para os filhos, encheram a cabeça dos filhos de valores mundanos. A igreja não vai para frente. Os filhos se desviam mesmo. Mas eu queria, por fim, sexto princípio aqui. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Sempre tu, porém, né? Ó, o pessoal está fazendo assim, tu, porém, faz assim. O que diz aí no versículo 5? 4, 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Presta atenção. Nós precisamos ensinar as novas gerações que Deus deu uma missão, um ministério para cada uma delas. A graça que nos salvou é a graça também que preparou de antemão boas obras para que andássemos nelas. O Espírito Santo nos foi dado não somente para produzir o fruto do Espírito Santo, produzir a transformação, mas também para nos dar os dons espirituais e também o poder para realizar a missão. Todas as vezes que nasce uma criança nasce com um propósito. Você acha que hoje está difícil ter filho? Porque tem pai crente agora que, casais da igreja, não queremos filho não, filho dá muito trabalho. E tem um site demoníaco aí que calcula o preço do filho, da maternidade à faculdade, 3 milhões de reais. Você venderia seu filho por 3 milhões? Qual o valor de um filho? O povo de Deus estava na escravidão. Na escravidão. Lá no Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo e disse, vou descer para libertá-lo. Aí Joquebede engravida. Já tinha 2 filhos. Para que inventar mais filho? Aí nasce quem? Moisés. E Deus vai mudar a história do povo de Deus, porque nasceu um filho. Você já pensou nisso? Que seu filho é herança do Senhor, é galardão do Senhor. E Deus tem um propósito para a vida deles. Quem sabe um novo João Calvino? Né? Quem sabe um David Brainerd? Quem sabe um Jonathan Edwards? Você não sabe. E eu fico olhando para o departamento infantil aqui da igreja e digo, Senhor, daqui um dia vai ser um juiz de direito, advogado, médico, jogador de futebol, qualquer coisa. Você fica olhando, você vê que Deus tem um propósito para aquelas crianças.
E você sabe que longevidade na Bíblia não tem nada a ver com anos e anos de vida. Às vezes Deus leva os nossos filhos cedo, porque esses filhos terminaram a sua missão. O Filho de Deus morreu com quantos anos? 33. E ele diz: Pai, glorifiquei-te na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. Simon morreu com 34 e deixou aqui as bases do presbiterianismo. Então eu queria que você pensasse nisso. Ore para o seu filho e diz: Senhor, obrigado por esse filho. Ele nasceu para cumprir uma missão. E nós temos que dizer para os nossos filhos: cumpre cabalmente o que Deus projetou para a sua vida. Você só vai ser feliz, você só vai se realizar na vida se você cumprir cabalmente o seu ministério. E aí, meus amados irmãos, repetindo aqui, 6 princípios porque nós devemos passar a fé para as novas gerações. Primeiro, porque as novas gerações precisam de conversão, de uma fé não fingida. Segundo, porque as novas gerações precisam abraçar a bandeira do Evangelho. Terceiro, as novas gerações precisam do fortificante da graça para servir, para perseverar, para vencer a fé cristã. Quarto, as novas gerações precisam de heróis na fé. Precisam de referência de líderes e de pessoas piedosas, para que elas sejam inspiradas na fé, para que elas sejam motivadas na fé. Como Paulo coloca, ou como o autor dos Hebreus coloca lá, que aqueles heróis, eles estão no estádio com uma grande nuvem de testemunha, torcendo para a gente, torcendo, motivando. As novas gerações precisam permanecer na palavra de Deus. As novas gerações não podem, não devem remover os marcos antigos. E por fim, as novas gerações precisam ser motivadas, encorajadas a cumprir a missão que Deus deu para cada uma delas. Às vezes nós, como pais, queremos dar uma missão para os nossos filhos. Se eu sou médico, eu quero que meu filho seja médico. Se eu sou pastor, eu quero que meus filhos sejam pastores. Não é assim, não. Deus tem um projeto para cada um. Outro dia uma pessoa falou: pastor, o senhor está triste, né? Porque nenhum filho seu quis ser pastor. Eu disse: graças a Deus. Porque não sou eu que escolho para eles. Eu oro, né? A gente ora. E Deus não responde, mas que a gente dá uma... Né? E quando os filhos começam a namorar? Aí chegam com a namorada feia. Ele diz: toda tatuada, toda... Vocês vão passar por isso. Mas os filhos, nossos filhos, não são nossos. Eles nasceram, as novas gerações estão aí para cumprir o projeto e o propósito de Deus para a vida deles. Amém? Então vamos animar. Se nós trabalharmos, se nós evangelizarmos as nossas crianças, vamos pegar firme. Vamos voltar a fazer a escola bíblica de férias. Vamos fazer o trabalho. Vamos abrir a igreja para a escola dominical. Se não tem criança, vamos alugar umas Kombi e trazer as crianças da periferia, botar lá dentro da igreja. Vamos evangelizar as novas gerações. Vamos evangelizar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar um pouquinho aqui, que aí depois a gente vai orar pelas novas gerações. Você vai orar agradecendo pelos filhos que você tem, tá? Se você não quiser, passa para mim que eu estou precisando terminar de criar uns filhos aí. Você... Vamos lá.